Eu agradeço aqui a presença do meu querido Roberto Carlos Lima, né? Nós estávamos até aqui brincando, dizendo que é o nome de cantor, né? Então é uma pessoa famosa. E meu querido Galego. Ambos vieram para me agraciar com a presença técnica de um escultor e de um profissional do garimpo, um engenheiro, né? E proprietário e incentivador da área, né? Fiquei muito feliz de conhecer Roberto e o Galego nem se fala, porque são pessoas ilustres do setor da Bahia, da Carnaíba, do Pindu-Baçu, né? Tá correto? Isso. É a região que tudo sai de lá. Tudo que nós temos hoje ao nosso redor, esmeraldas do Brasil, a maioria sai dessa região, né? Vocês podem confirmar isso para mim. E a presença de vocês aqui é muito importante, porque vocês trouxeram esculturas maravilhosas e peças de canga maravilhosas, né? A escultura que fala da China de Napoleão, né? O nome é Isso. China de Napoleão. De Napoleão. E a que fala também a Carnaíba, o garimpo, né? Isso. Duas peças, uma pesando 940 quilos. 920 920 e a outra um 31. pouco menor, 31. Mas 38. 38. Maravilhosas, que foi feito pela mão do Galego, que é um especialista. Nós já tivemos o prazer de ter um outro trabalho da família do Galego, do Léo, né, que está em um leilão nosso, que é uma escultura também magnífica. Mas essas duas são muito especial para nós. Eu queria, Roberto, que você iniciasse falando um pouquinho da sua história de vida. Por que você se envolveu tão dedicado ao setor de garimpo, ao setor de esmeralda em especial, que é a grande riqueza do Brasil? Pois é, César. Na verdade, eu nasci nessa região, né, no norte da Bahia, e essa região ela é privilegiada com vários tipos de minérios, né, como o cromo, o cobre, o ouro e também várias gemas, né, Galego? Nós temos lá uma variedade de quartzo, né, ametista, citrine e também, né, dessa grande pedra que é assim, podemos dizer que é a deusa, né, como os gregos falavam, que era a deusa das pedras, que é a esmeralda. Então, eu nasci nesta região e resolvi então fazer o curso de Engenharia de Minas, né, pensando em voltar para trabalhar justamente nessa área, nesse setor. E por coincidência conheci Galego, né, que é um artista, eu acho que é o maior artista, o maior escultor aí da atualidade nessa área aí, aqui no Brasil. Reconhecido, né? E fizemos uma parceria e me veio a ideia de fazer então uma amostra, um acervo, para mostrar a beleza das pedras brasileiras. Sim. E nesse acervo não era só mostrar as pedras, né? Em si, e sim fazer obras de arte contando uma história regional, então uma história universal, né, que a gente pudesse expor por aí, né, Galego? Aí fizemos essa parceria e aí eu sempre gostei de história, aí buscava um tema e de acordo com o tema, né, a gente procurava uma pedra que tivesse uma relação direta, a cor, né, tivesse uma relação direta com o tema. Então a gente criamos esse acervo e estamos aí, né, com esse acervo aí mostrando e aí lhe conhecemos, né? E aí nós estamos aí para fazer com que agora colhamos os frutos, né, deste acervo. Os dois temas que você está trazendo para nós são as duas peças que vão ser colocadas no leilão do BID Leilão, né, que é o leilão que nós promovemos ligados a pedras preciosas, as esculturas e pedras como cangas de esmeraldas, que são estruturas de rocha ricas em pedras preciosas. Essas duas esculturas, em especial, o tema que foi colocado, a China de Napoleão e o garimpo, o que você vê que retrata de importância na história? Por que essas duas peças? Bom, primeiro, Carnaíba, o garimpo, nós imaginamos contar a história, né, do dia a dia do garimpeiro lá em Carnaíba. Então, veio a ideia de mostrar como é que funciona o garimpo, como é que realmente, o que é que o garimpo traz, né, de positivo para aquela comunidade em torno daquela região. Então, nós mostramos, né, que o garimpeiro é uma região pobre e muita gente vai para o garimpo porque lá encontra
a facilidade, às vezes, de realizar seus sonhos. Sim. Sustentar a sua família. E isto tem ocorrido, né, frequentemente, pessoas que às vezes nunca foi à escola, mas que se tornaram, né, tiveram uma conquista econômica muito grande nessas aventuras em Carnaíba. Então, a gente mostra nessa pedra justamente isso, né? Aquelas pessoas que foram para lá, conquistaram, ganharam dinheiro, aqueles que foram para lá, passaram a vida toda e não conseguiram nada, também é uma realidade, né? E aqueles que tinham as coisas, arriscaram e perderam, e deixaram as suas famílias numa situação de vulnerabilidade social. Né? E o Galego conseguiu representar isso maravilhosamente, sim, né? Sim, sim. Muito difícil, Galego. Quantos anos de trabalho? Rapaz, eu tenho 35 anos de trabalho. Sim. Na realidade, eu entrei na escola com 15 anos, passei uns 3 anos e hoje tenho 53 anos. Sim. Então, ao todo, eu levei 38 anos para chegar até aqui. Uhum. Como eu, desde criança, sempre gostei de desenhar, né? Sim. Fiz curso de desenho artístico publicitário com 13 anos. Uhum. Aos 14, 15 anos, entrei na escola de artesanato para aprender a fazer bichinho. Mas, na realidade, meu interesse maior era trabalhar com o corpo humano, com figuras humanas. Na escola ali, eu queria pegar pedras grandes. E os professores, não, calma, por aí não, tal. Mas quando me formei, montei a minha lapidação, aí fui trabalhar naquilo que eu queria. Então, comecei a fazer máscaras, rostos, das máscaras, metade de corpo, depois de metade de corpo, o corpo inteiro. Sim. E todas eram peças pequenas. Hoje, já faço peças grandes, até de 5 metros. Você está fazendo um projeto maravilhoso, né? Sim, sim. Onde é o projeto? Lá em Campo Formoso mesmo. Vai ser para a cidade, né? Para a cidade. Vai ser uma escultura para a cidade. É uma escultura do Santo Antônio de 5 metros. Pô, maravilha. E você falou que você passou uma vez na frente com seu pai e quis um bloco, sim, né? Sim. Conta para mim isso, para o povo saber. Nessas nossas idas e vindas a Carnaíba para comprar pedras, passamos na Maruta, tinha um bloco, 96, por aí. Ali, meu pai passou com um caminhão, aí eu disse, pai, pega aquela pedra ali, eu quero aquela pedra. Aí, rapaz, você vai trabalhar com uma pedra desse tamanho e tal? A gente está trabalhando em coisa pequena. Não, mas eu quero que coloque e tal. Ele contratou um multi, foi lá, colocou em cima, tirou, colocou lá no galpão. Uhum. Aquela pedra passou ali 6 anos. Na realidade, 5 anos. Foi em 96, 5 anos, eu comecei em 91, 92. Então, eu tirei uma foto do lado da peça, menino ainda, meio menino, dos anos 2000 ali. Aí, em 2002, comecei a trabalhar. Passei 4 anos trabalhando nessa peça, que é Carnaíba o Garimpo. Que uma obra conta. linda. Nesse meio tempo, já conhecia Roberto, na realidade, mas Roberto chegou da faculdade, tal, já estava ali por Antônio Gonçalves, foi me visitar. Aí disse, aí galera, eu estou com essa peça aqui. Ele, comecei só uma besteirinha ali. Ele, vamos criar um enredo para essa peça aqui. Vocês sonharam juntos. Realizaram, né? Realizamos ali. Que coisa maravilhosa. Aí começamos a estudar realmente o cotidiano ali do garimpo, o dia a dia, aquele sofrimento, aqueles que se alegravam e que tinham o sonho realizado. E aqueles que trabalhavam lá embaixo do garimpo, que a vida do garimpeiro é difícil, não é fácil, né? Então eles trabalhavam ali embaixo, tiravam as pedras para os outros, mas também tem aquela história da defesa do garimpeiro, né? Sim. E na escultura, eu acho que você vai retratar aí quando mostrar, tem lá o garimpeiro levantando o peso, mas com a mãozinha dele embaixo levando a dele, né? Ali e tal, para entregar tudo. É um detalhe da escultura excepcional. Sim, sim. Né? Interessante. Essa peça, para mim, é uma coisa maravilhosa, que eu fico feliz de ter um brasileiro com tal competência, né? A gente vê esculturas no mundo inteiro, né? A gente vê esculturas no Louvre, em tudo que é lugar, e no Brasil a gente vê muito pouco. Na verdade, o setor do garimpo, acredito que vocês também compartilhem da mesma ideia, é um setor muito criticado. Sim. Acha que as pessoas ligadas ao garimpo são pessoas que prejudicam o meio ambiente. Existe uma campanha muito negativa e, na verdade, nós sabemos, porque nós vivemos isso,
que, na verdade, o garimpo é tão importante quanto o setor, por exemplo, de agricultura e pecuária do Brasil. A parte de mineração do Brasil é muito superior, inclusive em valores de arrecadação, e é criticado, né? Ninguém reclama da pessoa que está fazendo uma plantação e não deveria reclamar da pessoa que está fazendo uma extração, desde que ela de maneira responsável, né? É muito difícil ela ser legalizada em alguns locais, ser acompanhada, porque falta técnicos, falta interesse político daquilo ali ser regularizado, porque é um setor milionário. Nós vimos peças milionárias. Tivemos agora a entrada de uma peça que foi para o Museu Nacional, que foi, voltou dos Estados Unidos para o Brasil avaliada em 1 bilhão, né? Que o Brasil, na época, foi mandada para fora de maneira irregular. Então, você vê, nesses momentos se percebe o valor de uma obra, né? Ou de uma pedra, de uma canga, que é uma canga. E em outros momentos, simplesmente nós somos esquecidos, né? O trabalho de vocês, que é magnífico, que a gente vai fazer esse leilão com essas 2 peças. Vocês falaram de uma delas, mas eu também queria que você falasse da China de Napoleão, porque eu sei que você tem muita coisa para falar disso. Bom, tudo que você falou aí, César, é relevante para as pessoas também conhecerem o outro lado do garimpo, né? Porque Sim. Muita gente vai fazer uma reportagem e faz uma reportagem só mostrando o lado negativo. Sim. Né? Não para pensar que ali tem muitas pessoas que chegaram ali sem nada, que acham que o garimpo é sinônimo de prostituição, de violência, de pobreza, de miséria. E, na verdade, quem é pobre nesses lugares é porque eram pobres, né, nas suas origens. Sim. E lá vão para Carnaíba, porque lá, para o garimpo, na verdade, lá eles têm a expectativa, têm a esperança, né, de mudar de vida, né, de dar uma vida melhor para a sua família. Então, essa luta constante que você vê no garimpo, das pessoas tentando ali sacrificando, não é como as pessoas julgam, porque se fosse assim não ficava ninguém nos garimpos, né? E o sonho de muita gente é conhecer e ir para um garimpo, porque lá eles têm realmente a oportunidade de ganhar dinheiro, de mudar de vida. Quanto a essa peça, essa esmeralda, você sabe que esmeralda é uma peça muito rara, é uma peça difícil. Você vê que ela não é a pedra mais cara, né? Sim. Mas está entre as 5 mais desejadas, valiosas, né? Mais sim. desejadas. Mas talvez a esmeralda seja a mais desejada delas. Por quê? Porque o diamante você encontra em centenas de lugares. Sim. Esmeralda você encontra em pouquíssimos lugares. Exatamente. Né? Então, e quando e lá em Carnaíba, como nós tivemos esse privilégio, né, da região de ter essas esmeraldas nesses pegmatitos, que é uma rocha dura, que a maioria das esmeraldas geralmente ocorrem em mica-xisto, né? Como você vê a esmeralda da Colômbia, a esmeralda do Goiás, Sim. a esmeralda de Nova Era, Minas Gerais. Então são esmeraldas no mica-xisto, numa massa mole. E essa de Carnaíba, você tem os pegmatitos, que além das esmeraldas, como ela está incrustada numa rocha dura, então você tem ainda a oportunidade de transformar aquela rocha hospedeira da esmeralda, com os berílios de esmeralda, em obras de arte. É o que acontece, né, galera? Isso é o que aconteceu com a China de Napoleão. Eu tenho um serviço e nesse serviço nós tiramos várias esmeraldas e dependendo da forma, do formato da pedra, a gente imagina alguma coisa, né? Imagina uma história regional, uma história universal e conta ali, procura o artista e a gente conversa. Você sonha e a gente transforma isso em realidade. Pega a ideia e aí pega a cor, olha onde é que está o verde, onde é que está, e aí começa a trabalhar. No caso da China de Napoleão, quando eu peguei a canga, eu imaginei, dentro do pegmatito, tinha esmeralda embaixo, esmeralda em cima, com biotita X, e tinha um quartzo, que faz parte do pegmatito, branco, subindo e descendo entre os verdes. Então eu imaginei aquela famosa frase que dizia que a única obra do homem vista do espaço seria a muralha da China, né? Então quando eu vi aquele desenho subindo e descendo, eu imaginei a muralha da China, eu vou fazer a China aqui, e imaginei na China de Napoleão, porque quando Napoleão estava exilado na ilha de Santa Helena, um lord inglês chegou para ele e disse assim: comandante, o senhor não quis a China
E agora a coroa britânica está reativando os laços com o imperador chinês. Aí Napoleão virou para ele e disse assim, deixa a China dormir, porque quando ela acordar, o mundo tremerá. Então, baseado nessa frase dizem que Napoleão falou, né? Ninguém sabe, mas há relatos disso. Então, nós bolamos, né, galera, fazer a China adormecida, embaixo da muralha, fazer a China adormecida, a China do passado. Então, está lá simbolizando a China, o símbolo da China, geralmente o dragão representa a China. Sim. Tinha um dragão adormecido na caverna, com os berílios do lado, representando ali as riquezas minerais que a China tinha, mas não tinha conhecimento para transformar aquilo em riqueza, né? Sim. E aí, do outro lado tem o setor, né, o setor primário da economia, né? O chinês cultivando arroz, o exército terracota, e acima, isso representando a China do passado. E representando a China atual, fizemos um dragão enfurecido, acordado, né? A China acordada hoje, dominando a indústria aeroespacial, então ele está com as garras num foguete, outra na construção civil, os grandes negócios, né? Os bichos. A outra na indústria automobilística e a outra garra, a mão agarrando com o globo da Terra na mão, né? Querendo dominar o mundo, né? Só me diz uma coisa, quantos anos tem o desenho e o projeto dessa escultura? Foi 2012, né? 2012 e 2013. Parece que você está falando de hoje. O que você falou é hoje. China no espaço, China na indústria automobilística. Nós estamos vendo isso em 2025. Isso. Então, realmente, um visionário. Parabéns. E mais visionário foi Napoleão, né? Que disse para deixar a China adormecida. Mas isso era uma suposição, mas ele foi além. Ele foi nos detalhes da escultura. Isso é excepcional. Uma coisa grandiosa. É uma belíssima peça, a gente vai também colocar no leilão, né? Espero que a gente consiga ter êxito no resultado do leilão, porque vocês são homens da cultura. Eu fico apaixonado com isso. Nós estávamos conversando sobre o projeto de um museu, né? E você tem várias obras. Você tem uma coleção de obras. Né? E o artista aqui, viu? O artista do lado. Você sabe que 20 anos juntos, Galego, tu tem que morrer, sabe disso? Eu não quero. Toma cuidado com esse negócio. É um absurdo falar isso, né? Mas eu já ouvi várias vezes isso aí. Não é brincadeira que a gente está falando, mas é a falta de interesse das pessoas na obra. Então tem que virar uma exceção, uma raridade. Eles não conseguem perceber a coisa no momento correto. Isso é uma limitação do ser humano. Mas eu fico muito feliz que nós percebemos. Você percebeu detalhes que hoje está sendo falado. Quer dizer, envolve inteligência, envolve visão futura, né? Porque investir nesse setor não é fácil. Eu sei que você investiu, Você falou anos de vida, você era um garoto quando começou, né? A sua família, você falou de um relato do seu pai. Eu fico encantado com essas coisas, porque é tão bom quando isso é transmitido, né? E como você disse muito bem, as pessoas não acreditam no valor que tem dentro de uma mineração. Quantas pessoas ali são sustentadas? O resultado daquilo ali vai sendo vendido. O Brasil não tem essa bandeira. Se fala de muitas coisas, tem bandeiras valorosas. Vamos falar do futebol, vamos falar do samba, vamos falar de outros locais, mas e os escultores? Temos alguns famosos, né? Raros escultores famosos, mas olha aí, o Galego está aqui, vivo, né? Estamos gravando, isso é um momento maravilhoso, e que, quem sabe a gente vai usar isso para melhorar o trabalho de outros, né, Galego? Na tua família tem vários, né? Tem vários, tem meus irmãos, sim. E tem meus primos que trabalharam comigo. Eles eram do interior da nossa cidade, trabalhavam na lavoura e nós começamos com esse trabalho. E aí, vamos trazer nossos primos para Campo Formoso para ensinar o nosso trabalho, o nosso ofício. Então, ensinamos para ele e hoje eles sobrevivem de artesanato mineral, trabalham com esculturas também, fazem muitas coisas. E eu gosto dessa questão de... Eu sou artista, gosto de trabalhar, gosto do meu trabalho e gosto de passar. Né? Sou apaixonado e gosto de passar aquilo que eu sei. Sim. Tanto que eu tive 25 alunos na Argélia. Sim. Fui lá, cumpri uma missão brasileira aqui, junto com a ABC, sim, e fiz esse trabalho, essa minha missão ali, cumpri essa minha parte, ensinei para eles. Sou muito grato, fui muito bem tratado. Meus primos hoje sobrevivem dessa profissão,
bem, graças a Deus. E acredito que isso é uma coisa que deve ser passada, porque está se acabando. Porque o Brasil não incentiva isso, está se acabando. Não tem escolas. Não tem escolas, e é preciso existir para que o Brasil mude a cultura do Brasil, que não seja só o que tenha o que tem na Europa, que tem nos outros países. Repetem muitas coisas que é mais fácil. Isso. É mais fácil repetir um modelo, mas criar novos modelos ou sustentar coisas que são mais rebuscadas, como é o caso de uma escultura, de um artesão, de um escultor, é muito difícil. Você tem escolas simplórias, né? Eu tenho casos aqui de grupos de lapidação. Eu tenho lapidadores que têm micropedras, aquelas que fazem o chamado chuveirinho, que é aquele detalhe, pedras de pontos, mosquitinhos, lapidadas perfeitas. E fica muito bom, porque é esmeralda de alta qualidade, porque são esmeraldas que alguns chamam de AAA, né? Você só consegue dar essa classificação nela lapidada e você verificar, não ela em bruta. Então, existe isso e nós não temos divulgação disso. Falta mão de obra. O pessoal de Minas Gerais, o pessoal da Bahia fala para mim, César, acabou. Nós não temos mais lapidadores. Não estamos conseguindo sobreviver. Estão se colocando pedras sintéticas no mercado, as pessoas não sabem a diferença. Porque uma esmeralda como essa que está aqui, quantos anos tem? Você sabe dizer. São 2 bilhões de anos. 2,4, 2,5 bilhões de anos para isso se formar. Ela foi testemunha da formação da atmosfera, do crescimento dos cristais. Viu tudo. É uma pedra. Né, que as pessoas muitas vezes dão atenção a uma coisa de plástico, uma outra coisa que o valor é industrial, mas isso daqui não, é a natureza. Né? Então, isso está dentro do Brasil, está na mão de você, que você está melhorando ainda mais isso com esculturas. Parabéns, Roberto, pela sua capacidade de criar, parabéns, meu amigo, que eu fico encantado, Galego, pela capacidade de transformar o sonho de Roberto em escultura, porque isso ajuda muito, porque isso transmite informação. E a gente está aqui gravando por causa disso, porque nós queremos transmitir ao público essa riqueza que nós temos aqui dentro. Queremos incentivar as pessoas da mineração, o profissional de mineração. Roberto, me ajuda as últimas palavras, algo que você acha que é importante relatar, você poderia fazer? Pronto. César, você falou aí do garimpo e a importância do garimpo para a gente lá, para os artesãos. A gente tem que agradecer também, na década de 90, né, o governo do estado da Bahia, ele foi quem incentivou esse projeto, né, dos artesãos em Campo Formoso. Foi na década de 80. Década de 80, né? De 80 para 90. E Galego é um dos alunos, né? E tantos outros, né? José foi um dos alunos. E tem tantos artistas lá. E hoje a gente pode dizer com certeza que o Rejeito, que é a rocha hospedeira da Esmeralda, né? A rocha que está ali hospedando, às vezes nesse pegmatito não contém berilos, mas serve para fazer as esculturas, cavalos. Né? É uma rocha natural. Escultura, uma rocha natural macia, que o pessoal aprenderam a trabalhar e hoje você vê no Brasil todo essas esculturas. E que está fazendo com que famílias se sustentem. Muitas famílias, né, Galego? Hoje já tem muitos artesãos lá fazendo os cavalos, fazendo panteras, fazendo leões, que dão sustento às suas famílias e que geram uma riqueza tão grande quanto a própria produção, quase que na mesma proporção das esmeraldas, pela quantidade de artesãos que surgiram em Campo Formoso. É uma rocha isso como pedra-sabão, que é esculpida. Né? Só que, assim, então, se a gente for analisar essa questão da importância do garimpo, da importância que o pessoal fala às vezes, garimpo é sinônimo de destruição disso aqui, não. É também sinônimo de prosperidade para aqueles que acreditaram, né, que foram em busca das esmeraldas, e também daqueles que resolveram fazer, né, fazer artes, né, trabalhar com artesanato, trabalhar com escultura. Então essa é uma realidade lá hoje do garimpo de Carnaíba. E estamos falando também, tratando de uma rocha especial, né, que toda a vida
foi admirada pelos hindus, foi admirada pelos gregos, admirada pelos egípcios, admirada pelos romanos, todos sempre ligados ao amor, ligados aos deuses, né, da beleza, e pelos incas, pelos astecas, né, pela saúde, referência que hoje é a pedra, né, de medicina, que era a vida, né, a maternidade, né, que os gregos denominavam, né, como a pedra símbolo da fertilidade. E a gente vê isso até com a descoberta das Américas, né, com as esmeraldas da Colômbia, que também, muitos anos depois, começaram a encantar, encantou a Europa. E hoje, isso há 400 anos atrás, e hoje nós estamos aqui vivendo uma realidade que é essas grandes esmeraldas que estão saindo, né, no município de Carnaíba, ou de Pindobaçu, né, no garimpo de Carnaíba. Então, por tudo isso, você também está nos dando a oportunidade de divulgar, né, as nossas esculturas, o nosso trabalho e as nossas cangas, né? Que Deus nos abençoe e que Carnaíba continue produzindo essas belas gemas, essas belas joias. Com certeza, tem para o muita mundo coisa todo, lá, né? Para ser reconhecido aí, mundo afora. É isso, Galego. Galego, fale para mim o que você gostaria de passar para o público nesse momento, o que você acha que é importante e relevante para nós falarmos no finalzinho. Bom, eu acho o seguinte, é importante observar que no nosso país, que tem um índice até baixo de educação em vários lugares que eu já andei nos interiores, mas eu vejo crianças e adolescentes que têm potencial e que não foram descobertos. Você sabe, César, que tem um menino que nunca foi na escola que pode pegar um lápis, um caderno, olhar para uma pessoa e desenhar a pessoa. Sim, e você sabe o potencial que esse menino tem. Tem que descobrir. Para entrar numa arte, numa coisa. E o que ele pensa e o que ele pode botar para fora. Por isso a importância da nossa conversa. Então, eu acho que é importante voltar o olhar para coisas de cultura que tenha sentido, valor, e tentar aplicar nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, para que eles saiam das ruas, parem de sofrer, mude a qualidade de vida da família. Esse é o meu desejo, é o que eu quero. Além disso, agradeço a Deus por ter a minha profissão, sim, por poder passar. E agradeço a você por ter nos convidado para trazer nossas peças aqui, para apresentar para o mundo. E acredito que vai dar certo, sim, com fé em Deus. E muito obrigado. Já deu certo, porque é importante essa entrevista com vocês para exatamente incentivar o setor. Porque não é só a escola comum, né, a escola curricularmente que é importante. Profissionais têm valores diferenciados. Então você tem um valor que pode ser superior e você pode servir de incentivo a outros, um bom exemplo. Isso. Na verdade, você já é um exemplo, né? E a riqueza está aí, é a terra do Brasil, isso está no nosso subsolo, né? Não precisamos só valorizar o que está do lado de fora. Nós temos coisas do Brasil que são muito importantes. Então, eu agradeço muito a entrevista com vocês, a oportunidade de nós conversarmos. Espero que seja a primeira de muitas. E uma ótima tarde para vocês. Roberto, muito obrigado por ter vindo. Galego, um prazer. Parabéns pelo belo trabalho.